Saudações especiais no precioso nome de Jesus, nesta manhã, a todos os nossos irmãos e amigos que nos acompanham através da nossa televisão. Esta é uma manhã especial e nós somos abençoados por estarmos neste lugar e para juntos convosco louvarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. E estaremos orando nesta manhã, pedindo a sua bênção sobre nós, sobre este serviço, mas também sobre cada um e também sobre a nossa terra. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã pela bênção que temos de estarmos aqui neste lugar, ó Deus, através da nossa televisão, para, ó Deus, levarmos a mensagem que o Senhor tem para nós e para o povo nesta manhã. Pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre cada pessoa que nos assiste. Pedimos, ó Deus, a unção do teu Santo Espírito nesta manhã, que não seja pela nossa força, mas pela força do teu Santo Espírito. Pedimos também uma bênção especial, ó Deus, nesta manhã, sobre os trabalhadores, ó Deus, da nossa televisão, que têm nos apoiado neste serviço, Senhor. E que, ó Deus, sejam abençoados, protegidos e guardados, Senhor. Mas também nesta manhã, de uma forma especial, ó Deus, levantamos uma oração a favor da nossa nação, neste dia especial de eleições. Pedimos que ela seja abençoada, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso povo, a nossa terra, e também todos aqueles que serão eleitos, Senhor. E acima de tudo, ó Deus, que Cabo Verde seja conhecido, ó Deus, como uma terra que serve ao Senhor. Porque a tua palavra nos diz, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Que nesta manhã o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e que tudo quanto fazemos, ó Deus, possa, ó Deus, realmente honrar e glorificar o teu santo e bendito nome. Oramos agradecidos e pedimos a Deus essas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia, meu menino e minha menina. É sempre bom estarmos na escola dominical, uma escola sem igual, onde nós podemos aprender sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Moisés, quando Deus o chamou para fazer uma grande obra. Mas antes, vamos ver o nosso versículo texto, que se encontra em Filipenses 4:13. Filipenses é o livro que fica no Novo Testamento. E assim nos diz a palavra do Senhor. Filipenses 4:13. Todas as coisas, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A palavra de Deus nos diz que quando estamos em Cristo, nós conseguimos fazer todas as coisas. Meu menino e minha menina, quando o papá ou a mamã lhe pede para fazer algo lá em casa, algo que achas que é um pouco difícil ou mesmo impossível, como é que ficas? Ficas com medo? Dizes não? Ou confias que consegues fazer? A mesma coisa passou com Moisés.
A palavra de Deus nos diz que Moisés foi chamado por Deus para fazer uma grande obra. E Moisés sentiu medo. Mas tudo começou muito antes de Deus o chamar. Começou lá no Egito. Moisés descobriu que Faraó queria matá-lo. E ele fugiu. Fugiu para uma terra bem distante, uma terra chamada Midian. E quando estava chegando nesta terra, ele viu que havia uns homens atacando umas senhoras. E ele, com toda a sua força, foi ao socorro daquelas senhoras. E a palavra de Deus nos diz que depois de os ter socorrido, as senhoras foram para casa, contaram ao pai. E o pai mandou chamar Moisés para ir jantar com ele naquele dia. E Moisés não só aceitou o jantar, mas aceitou ficar com eles. E a partir daquele dia, Moisés começou a tomar conta do rebanho do sogro, do homem de Midian. E chegou um certo dia, Moisés foi chamado para levar o rebanho para pastar, para ir comer. E Moisés, ao longe, viu algo muito estranho. A palavra de Deus nos diz que era uma sarça que estava ardendo, mas não se queimava. E Moisés tentou se aproximar. E do meio da sarça ele ouviu uma voz que dizia: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que pisas é lugar santo. E Moisés ficou espantado. Mas ele tirou as sandálias e colocou o rosto no chão, em atitude de reverência, de respeito para com Deus. Meu menino e minha menina, nós precisamos ter respeito para com as coisas de Deus. Da mesma forma que precisamos ter respeito para com o nosso pai ou a nossa mãe. Nós precisamos respeitar os mais velhos. Nós precisamos, sim, ouvir os conselhos. E Moisés estava respeitando a Deus. E naquele momento, Deus começou a falar com ele do meio da sarça. E Deus disse: Moisés, eu tenho visto a aflição do meu povo e vou te enviar para salvar o meu povo. Deus estava pedindo a Moisés algo que Moisés pensou que era impossível. E Moisés, com medo e tremendo, ele respondeu: Senhor, eu não consigo. Meu menino e minha menina, muitas vezes no nosso dia a dia, nós vamos ter situações que vamos achar que eu não consigo. Mas a palavra de Deus nos diz: posso tudo em Cristo que me fortalece. Cristo está conosco. E Ele te ama. E Ele está contigo. E Ele, à semelhança de Moisés, Ele te está chamando para fazer algo diferente. Não tenha medo. Moisés sentiu medo, mas Deus lhe disse: eu estou contigo. E Moisés continuou a questionar Deus. Muitas vezes nós questionamos. Muitas vezes nós dizemos: eu não consigo. Mas Deus está conosco. E Deus estava com Moisés. E ele disse: Moisés, eu estarei contigo. Eu vou estar sempre contigo. E Moisés disse: Senhor, e se não me ouvirem? Deus lhe disse: o que é que tens na mão? Eu tenho uma vara. E ele disse: lança-a no chão. E Moisés deitou a vara no chão. E a vara se tornou numa cobra. Moisés ficou assustado, com medo. E Deus disse: torna a pegar. E Moisés pegou, e a cobra se tornou em vara novamente. Isto nos mostra que para Deus não há impossível. Deus pode fazer algo na tua vida. Mas também Deus deu a Moisés um segundo sinal. Coloca a tua mão dentro da camisa. E Moisés colocou, e a mão saiu doente. E Moisés ficou triste. O que é isso que me aconteceu? Deus disse: torna a colocar a mão.
E Moisés tornou a colocar a mão. E a mão ficou sã. Meu menino e minha menina, quando estamos doentes, podemos buscar a Deus. E Ele pode nos curar. Mas mais do que isso, Deus tem um plano. E Deus tem um plano para Moisés. E Moisés, depois de tudo isso, ele aceitou o plano de Deus. E juntamente com Deus, ele viu coisas grandes acontecendo. Ele viu que algo ia acontecer. E a sarça continuava ardendo. E Moisés viu que Deus estava com ele. Meu menino e minha menina, o que é que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, que Deus nos chama para estarmos junto com Ele na sua obra. Segundo, mesmo que algo pareça impossível, Deus está conosco e Ele vai nos ajudar. E terceiro, nós precisamos responder como Moisés respondeu. Sim, Senhor, eis-me aqui. Estás disposto a servir a Deus? Queres, a semelhança de Moisés, fazer as coisas certas para Deus? Mesmo que pareça impossível? Se tens esta certeza e queres fazer as coisas certas para Deus, é momento de tu dizeres, eis-me aqui, Senhor. E nós vamos terminar, sim, com uma oração, pedindo a Deus que nos ajude, pedindo a Deus que nos oriente e pedindo a Deus que esteja sempre conosco, pois Ele está. Mas antes, meu menino e minha menina, lembremos que estamos vivendo tempos difíceis. Precisamos tomar o cuidado. Lembra sempre de ter distanciamento, de usar a máscara, de lavar a mão e higienizar com álcool gel. Mas acima de tudo, ficar com Deus, porque Deus quer algo para a tua vida. Fecha o teu olho e vamos orar. Papai do céu, queremos nesta hora pedir-te que estejas sempre conosco e nos ajudes a cumprir o teu chamado e a ser um instrumento usado nas tuas mãos. E a semelhança de Moisés, responder, eis-me aqui, e fazer tudo para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Quero perdão, libera
amor libera o perdão e o perdão libera a vida. Nós somos amados por Deus e damos graças a Ele nesta manhã por isso. Estaremos agora fazendo uma leitura congregacional 492 que fala sobre o amor de Deus. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama a Deus é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, e para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu amor. O amor de Deus é perfeito em nós. Amemo-nos uns aos outros, porque é um mandamento de Deus. Estaremos entoando o hino 166. Foi grande amor que trouxe o Salvador.
foi grande amor que trouxe o Salvador da sua glória para me resgatar. Glória a Deus. Ainda o hino 162. O amor de Deus é bem maior que quanto pode alguém narrar. Os seres mais distintos sóis e chega ao inferno seu penar. O amor de Deus é profundo. O amor de Deus é bem maior de quanto pode alguém narrar. E cegos mais distintos sons chega ao inferno seu penar. Eu vou cantar no jardim deste que quando os amparou e perdoou, o Redentor provém. O amor de Deus, sublime amor, imenso é, sem par, eternamente guardará. Os santos vão cantar, tronos e reinos cairão, o tempo a terra passará, mas viverá o amor de Deus, imenso, fortemente entrar. Quando vierem novos céus, o tempo não mais for. Santos e anjos cantarão o amor do Redentor. O amor de Deus, sublime amor, imenso é, sem par, eternamente durará. Os santos vão cantar. Se o mar em tinta se tornar e em papel o vasto céu, e cada homem deixe ver o amor fiel do nosso Deus. Pois toda tinta não dará para o amor contar, e o vasto céu não poderá o amor de amor narrar. O amor de Deus, sublime amor, imenso é, sem par, eternamente durará. Os santos vão cantar. Nós não podemos realmente, diz o inólogo, narrar esse amor de Deus, porque realmente seres dos mais distantes sóis. O amor de Deus é profundo e nós não podemos realmente
descrevê-lo. A palavra do Senhor nesta manhã para nós fala sobre este amor, o amor de Deus para conosco. E o texto se encontra no livro de Romanos, capítulo 5, versos 6 a 8, que o texto nos diz o seguinte: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós recentemente, no domingo, dia 4 de abril, celebramos a Páscoa. E a Páscoa, na verdade, é a expressão máxima desse amor de Deus para com a humanidade, desse amor de Deus para comigo e para contigo. Muitos acreditam que, através de boas obras, somos merecedores desse amor ou das recompensas de Deus. Muitas vezes queremos ser perfeitos, sem defeitos, não cometer erros, para merecermos essa recompensa ou esse amor, e também para merecermos um relacionamento com Deus. Mas entendemos, à luz da palavra de Deus, que não é isso. E que precisamos entender melhor a graça divina, favor imerecido. E o texto nos diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Precisamos entender que Deus não busca primeiramente as obras perfeitas, mas Ele busca um perfeito amor. Mateus 5:48 nos diz: sede vós perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai Celestial. É esse amor que, quando experimentado em Cristo Jesus, como a expressão máxima desse amor de Deus para conosco, é esse amor que vai nos aperfeiçoar. Esse amor vem de um relacionamento com Deus, que só é possível por intermédio de Cristo, que pela sua morte e ressurreição nos reconciliou com o Pai. Nossas obras não devem ser feitas no sentido de merecermos o amor de Deus. Nós já somos alvos de antemão desse amor de Deus. Quando o homem caiu no jardim do Éden, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando pecaram, nós encontramos, na verdade, no capítulo 3 de Gênesis, verso 15, Deus dando o primeiro pronúncio desse tão grande amor, quando Ele diz que poria entre a semente da mulher, Cristo, e a serpente, não é? Inimizade, e que a serpente feriria o calcanhar da semente da mulher, e que a semente da mulher esmagaria-lhe a cabeça. O primeiro pronúncio desse tão grande amor de Deus, quando viu que o homem por si só não tinha condições para ter um relacionamento perfeito, que é de amor, com Ele. Em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 14, o apóstolo Paulo nos diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. E pelo texto que nós acabamos de ler, na verdade entendemos que não somos ou não éramos dignos ou merecedores desse amor. O homem diante de Deus reconhece que não é digno, porque a sua vida é cheia de defeitos, comete erros, e que na verdade a palavra nos diz que somos
pecadores e deixamos de ser quando encontramos Cristo, que é a expressão máxima desse amor de Deus. O homem luta para ser bom e assim merecer a salvação, e muitas vezes a salvação é procurada pelas obras. No livro de Efésios, o apóstolo Paulo nos diz, capítulo 2, versos 8 e 9, que, na verdade, pela graça sois salvos, não é? E isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, mas também não vem das obras para que ninguém se glorie. E nós já temos dois exemplos bíblicos. Temos Simão Pedro, prostrado aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus amava Simão Pedro. Deus já amava Simão Pedro, apesar de Deus saber que, na verdade, era um pecador. O profeta Isaías também disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele reconheceu a sua limitação como homem, reconheceu a grandeza, a santidade de Deus e achou que não era digno da presença de Deus, não era digno, na verdade, do amor de Deus. Mas mesmo sendo indignos, a palavra de Deus nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós encontramos isso no livro de São João, capítulo 3, verso 16. O amor de Deus é tão grande, tão profundo, que a palavra nos diz que foi Ele que tomou a iniciativa. E o apóstolo João, na sua primeira epístola, ele diz que Ele nos amou primeiro, por isso o amamos. Mas também entendemos que de nada vale buscarmos a perfeição sem o amor. A palavra de Deus nos diz que o inimigo das nossas almas, que Satanás foi criado e que ele era perfeito, mas a perfeição não lhe serviu de nada, porque apesar de ser perfeito na sua criação, não tinha amor nem gratidão para com Deus, não reconheceu Deus como Criador e nem tampouco como seu Senhor. Encontramos isso no livro de Ezequiel, capítulo 28, verso 15. Por isso ele rebelou-se contra Deus, e então a sua perfeição que ele tinha acabou por perder, porque tinha rebelado contra Deus. As obras e a perfeição vêm na sequência, ou como consequência, quando temos acesso ao amor de Deus em Cristo Jesus. E Paulo escreve no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Este começo de boa obra em nós começa quando nós encontramos Cristo como nosso Senhor e Salvador, como a expressão máxima do amor de Deus para com o ser humano. E então Deus quer começar essa obra, e Deus já começou em nós, mas Deus quer começar essa obra em ti também, que ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Devemos buscar o relacionamento em amor com esse Deus que é amor. A palavra de Deus nos mostra claramente que, na verdade, Deus deseja, Deus quer, que Deus nos ama, e assim Ele começa essa boa obra em cada um
de nós, pelas nossas próprias forças, pelas nossas capacidades, nós não conseguimos ou não conseguiremos, na verdade, desfrutar e não conseguiremos ter aquela perfeição que Deus quer em nós também, que é a perfeição em amor e que vem de um relacionamento com Deus. E esse relacionamento só foi possível por causa de Jesus Cristo, porque o pecado tinha nos separado de Deus, diz a palavra, mas Cristo, por amor à humanidade, Ele entregou-se a si mesmo para que fôssemos reconciliados com Deus. Não há amor maior, não há expressão de um amor maior como aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus nos deixa entender também que esse amor perfeito só é possível quando encontramos a verdadeira fonte, que é Deus. Deus é a fonte do perfeito amor. Deus nos ama, não por aquilo que nós somos, temos ou fazemos. Ele simplesmente nos ama, diz a palavra. Ele ama independentemente da raça, da cor, das posses, dos títulos. Deus nos ama. Porque Deus é amor, nos diz a Bíblia. O amor é a essência, é a natureza de Deus. E é isso que o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, verso 8, nos diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a sua natureza, é a sua essência. E ainda o mesmo apóstolo, no capítulo 4, verso 19, ele nos diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele tomou a iniciativa de nos amar. E ele demonstrou essa iniciativa quando enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Eu quero lhe dizer, meu amigo, meu irmão, nesta manhã, que Deus lhe amou quando, na verdade, ainda não era perfeito. Mas quando encontramos esse amor em Cristo, esse amor nos aperfeiçoa. E damos graças a Deus por este amor. E perguntamos o que Deus não faria por amor a ti e a mim. Deus, por amor a ti e a mim, foi ao extremo de oferecer o seu Filho para morrer na cruz, para que fôssemos salvos, redimidos dos nossos pecados, diz a Bíblia. Isto sim é o verdadeiro amor. Dar a sua própria vida por amor à humanidade. E é isso que esse texto que nós acabamos de ler no livro de Romanos, capítulo 5, versos 6 a 8, nos diz nesta manhã que Jesus nos amou de uma forma extraordinária. O apóstolo Paulo nos diz que esse amor nos constrange. Nos constrange porque não conseguimos entender nem explicá-lo. É um amor tão grande, é um amor tão profundo, que excede o entendimento humano. E Deus não quer, na verdade, que busquemos esse entendimento. Deus quer que desfrutemos desse amor, que vem pela sua infinita graça e misericórdia, que foi, na verdade, demonstrado, ou seja, esse amor, na sua expressão máxima, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando encontramos esse amor de Deus, que nos aperfeiçoa, a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 6, nos diz que jamais voltaremos à vida pecaminosa, porque senão estaremos crucificando novamente o Filho de Deus. E a palavra ainda nos diz
que, se por acaso, que não é da vontade de Deus, mas se pecarmos, o apóstolo João nos diz que o Filho, Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas o desejo de Deus é que esse amor chegue a cada um de nós. E já chegou à minha vida. E esse amor tem me aperfeiçoado. E através do Espírito Santo de Deus, que Ele nos deu também por amor, nos ajuda a vivermos cada dia, não para agradarmos o mundo, não para vivermos no pecado, mas para vivermos debaixo da graça de Deus, que nos mantém firmes, desfrutando deste amor. E esse amor nos aperfeiçoando, nos leva agora a demonstrarmos através do amor ao próximo, através também de boas obras que Deus nos pede, porque esse amor nos aperfeiçoa. E nesta manhã, meus amados irmãos e amigos, somos chamados a desfrutar desse amor sem par, desse amor sem igual. E é bom termos o amor dos nossos pais, é bom termos o amor dos nossos, ou do nosso cônjuge, é bom termos o amor dos nossos amigos e familiares. Mas este amor é limitado na sua afeição, nos diz a palavra de Deus. Podemos ter esse amor hoje e amanhã podemos não tê-lo. Mas uma coisa é certa: o melhor amor que temos para desfrutar é o amor de Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que esse amor jamais acaba. Esse amor é eterno. Esse amor não é de momento. Não é do aqui e agora e já amanhã já não existe mais. Esse amor permanece para sempre. Desfrute nesta manhã desse amor. Busque a fonte desse amor, que é Deus. Busque Jesus Cristo como expressão máxima desse amor com Deus. E certamente terás uma vida abençoada, uma vida que agrada a Deus, porque esse amor de Deus em nós, através de Cristo, nos aperfeiçoa, nos leva a praticar boas obras, a vivermos cada dia amando a Deus acima de todas as coisas, mas também ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. E terminaremos este tempo cantando o coro que diz: vem desfrutar do amor de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco desde agora e para sempre. Amém. Deus vos abençoe e uma semana abençoada para todos, debaixo desse grande amor e cheio da presença daquele que é perfeito no amor, o nosso Deus. Deus nos abençoe.